Olá, pessoal. A gente está de volta para falar um pouco do comércio internacional, né, sobretudo no final da década de 1980 e a partir do início da década de 90, ou seja, a partir do final da Guerra Fria, uma vez que, com o fim da União Soviética e o fim do Bloco Socialista, o mundo dobra de tamanho, né, do ponto de vista comercial, uma vez que agora os países têm o planeta à sua disposição, né, para poder firmar parcerias comerciais. Antes não era assim. Durante o período em que durou a Guerra Fria, o Bloco Socialista só se relacionava entre si, da mesma maneira como acontecia com o Bloco Capitalista. E agora, com a expansão capitalista e do capitalismo em escala global, em escala planetária, ganha-se aí, né, um mundo de possibilidades. E isso vai gerar algumas inseguranças, algumas incertezas, e os países vão partir para algumas estratégias no sentido de se organizar dentro desse novo contexto que surge depois do fim da União Soviética, principalmente em 1991. Então, olha só, uma das estratégias vai ser exatamente a organização em blocos econômicos, a organização em blocos regionais. Então, eu tenho aqui a tipologia dos tratados regionais, a tipologia dos blocos regionais. Eu peguei uma fonte que aparece muito na prova de vocês, que é o Demetrio Magnoli. Tá? E ele faz esse quadrinho aqui justamente para tentar organizar os diferentes tipos de tratados regionais, os diferentes tipos de blocos regionais e as suas respectivas características. Lembrando que a gente vai trabalhar todos os blocos regionais do mundo na medida em que a gente for avançando na geografia regional, tá certo? A gente já falou sobre o NAFTA, por exemplo, já falou inclusive da da reforma do quase que não sai aqui, da reforma do NAFTA recentemente em 2018. A gente falou dos blocos da Bacia do Pacífico e vamos falar de todos eles, tá certo? Mas aqui nesse quadrinho a gente está trabalhando especificamente aonde cada um desses blocos se encaixa, né? Qual é a tipologia de cada um desses blocos. Então, olha só. O primeiro deles, o primeiro tipo, o primeiro passo, a organização mais simples, seria a zona de livre comércio, que, como o próprio nome diz, ela permite a livre circulação de mercadorias entre os países membros. Tá? Ou seja, imagina que a gente tem aqui uma associação de 10 países e entre esses países as mercadorias podem circular livremente, sem precisar pagar impostos. É um bloco regional relativamente simples, de operação, inclusive relativamente simples. É o que é o NAFTA, por exemplo. Os blocos da Bacia do Pacífico também funcionam assim. É o primeiro passo da integração regional. Aí, como eu disse, é relativamente fácil de se implantar. O segundo aqui vai ser a União Aduaneira, que tem como um bom exemplo para a gente, o Mercosul, bloco do qual o Brasil faz parte, que permite a livre circulação de mercadorias e, além disso, ele prevê uma TEC, uma tarifa externa comum. Como é que isso funciona? Ora, imagina que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai tem uma tarifa comum para todo mundo que não é do bloco e que quer trazer alguma mercadoria para um desses 4 países. Vai pagar a mesma tarifa, vai pagar o mesmo imposto. Existe um acordo entre esses 4 países que estipula uma mesma alíquota para produtos importados. É claro que há exceções, há uma lista de produtos que entram aí nas exceções, mas via de regra é assim que funciona a tarifa externa comum. É uma mesma tarifa de importação para todos os membros da União Aduaneira. Ok? É curioso isso porque o Mercosul ele se chama Mercado Comum dos Países do Cone Sul, mas ele não é um mercado comum. Ele é, como eu estou dizendo, uma união aduaneira. O mercado comum não existe nenhum em funcionamento hoje no mundo. Tá? Existiu o mercado comum europeu, que durou praticamente toda a década de 1990, mas não existe mais justamente porque foi substituído pela União Europeia. O que o mercado comum prevê? A livre circulação de mercadorias, o imposto comum, ou seja, tudo que a União Aduaneira e a Zona de Livre Comércio já previam, e mais. O mercado comum ele prevê a livre circulação de capitais, a livre circulação de serviços e, finalmente, de pessoas, que vão ter, inclusive, aí, né, a possibilidade de trabalhar fora
tá, dos seus países e dentro do mercado comum, tá certo? Finalmente, a gente vai ter o último estágio dos blocos regionais, que é a União Econômica e Monetária. Hoje, o principal representante desse bloco, sem dúvida, é a União Europeia. A gente vai trabalhar bem a União Europeia quando estiver falando exatamente de Europa, é o nosso próximo capítulo, o capítulo da semana que vem. E ele permite a livre circulação de mercadorias, ele tem, na verdade, uma tarifa externa comum, ele permite a livre circulação de capitais, serviços e pessoas. As pessoas vão ter, inclusive, um passaporte comum, né, o passaporte europeu, e uma moeda única, o euro, né, nesse caso aqui específico. Tá certo? Então é o modelo de bloco regional mais avançado, é o modelo de bloco regional mais ambicioso, e que tem como referência hoje, sem dúvida nenhuma, a União Europeia. Dessa maneira aqui, usando os blocos regionais, você se protege de uma eventual concorrência externa, principalmente quando você coloca aqui esse imposto comum, e ao mesmo tempo você amplia, né, a sua quantidade de parceiros com benefícios, principalmente com relação a impostos baixos. Então, se for bem feito, o bloco regional ele é uma alternativa bem interessante para o comércio internacional, ao mesmo tempo que ele estabelece um certo protecionismo, né, porque quem não pertence ao bloco não participa dos benefícios, ele amplia o mercado porque você coloca mais países ali dentro daquele clube, você estabelece as regras e você começa a ter ali um fluxo comercial, pelo menos em tese, um pouco melhor que esses países. Tá? A partir da década de 1990 começaram a se multiplicar os blocos regionais, eles começaram a se tornar inclusive mais, eles começaram a se aprofundar, inclusive, muitos já existiam, aí começaram a aprofundar as suas relações, a partir aí, como eu já disse, do final da Guerra Fria e a partir da fragmentação da União Soviética, sobretudo. Tá certo? Bom, queria ver com vocês agora algumas negociações envolvendo a OMC, né, nesse contexto de passagem aí da Guerra Fria para a nova ordem mundial. Então eu queria pegar como marco aqui a chamada Rodada Uruguai, que começa em setembro de 86 e vai até abril de 1994, exatamente porque é a Rodada Uruguai que consolida a ideia do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que vai ter como principal objetivo reduzir os subsídios agrícolas. Para quem não está se lembrando o que é um subsídio, é uma ajuda governamental que sai principalmente dos países ricos para os agricultores. O que faz, obviamente, esses agricultores dos países mais ricos se tornarem mais competitivos. Certo? Isso aqui aparece como destaque, mas a Rodada Uruguai é muito mais do que isso. Ela formaliza, através desse documento, regras comuns que os países da OMC, da Organização Mundial do Comércio, vão passar a seguir. Depois da Rodada Uruguai, vai haver várias reuniões, né, de ministeriais da OMC. Vai ter Singapura 96, Genebra 98, Seattle 99, Doha 2001, que está aqui de vermelho, né, exatamente porque a gente vai trabalhar a rodada de Doha especificamente. Cancún, no México, 2003, depois vem Hong Kong, Genebra 2 vezes, Bali, Nairobi e finalmente Buenos Aires, 2017, foi a última, está prevista uma rodada para esse ano, tá certo? Está prevista uma reunião para esse ano. A rodada que ficou conhecida, né, como rodada ou ronda, tá, de Doha, eu trouxe aqui para vocês alguns dos principais objetivos, tá? Redução dos picos tarifários, altas tarifas, escalada tarifária e barreira não tarifária em bens não agrícolas, para que ela chama aqui a atenção também para as tarifas em bens não agrícolas, apesar do foco continuar sendo subsídio agrícola. Bom, então a ideia, dá para perceber claramente aqui que o objetivo é eliminar ou reduzir tarifas, né, para estimular o livre comércio, isso fica claro. Discutir temas relacionados à agricultura e, mais especificamente, aparece a questão do subsídio. Discutir a interação entre comércio e política de concorrência, e de novo aparece, para que é até um pouco redundante, princípios gerais de concorrência e transparência, esse vai ser um termo que vai aparecer muito
tá, nos relatórios da rodada de Doha, formação de cartéis, que é um problema, né? Ou seja, quando há combinação de preços entre empresas ou entre países, modalidades de cooperação voluntária, instituições de concorrência para os países em desenvolvimento, ou seja, a ideia aqui é tentar desburocratizar o comércio internacional e, ao mesmo tempo, dar mais transparência e mais justiça, tá? No sentido de promover o livre comércio e a livre concorrência. Esse vai ser o principal objetivo. Melhorar o arcabouço institucional do comércio eletrônico, né, que é algo que vem crescendo. Então, as regras para o comércio eletrônico vão entrar também aqui na pauta da rodada de Doha. Aprimorar os dispositivos que consideram os interesses e necessidades dos países em desenvolvimento. Isso aqui vai ser uma questão muito importante, tá? Porque os países em desenvolvimento vão reclamar muito das regras que são impostas pelos países desenvolvidos, né, que já atingiram o desenvolvimento. Então, os países que ainda estão nesse processo muitas vezes reclamam muito de que são inibidos de conseguir exatamente resultados melhores no comércio, porque são impostas barreiras por parte dos países já desenvolvidos, ok? E por último aqui, conduzir negociações que aprimorem as disciplinas dos acordos sobre antidumping. Para quem não está lembrando, o dumping é vender produtos abaixo do preço de mercado. Tá? Então, medidas antidumping seriam tarifas que viriam a inibir o chamado dumping, que é ilegal, tá certo? É considerado ilegal vender produtos abaixo do preço de mercado. Se faz muito isso para poder eliminar a concorrência, principalmente quando você é uma grande empresa e tem muito lastro, né, para poder acumular prejuízos durante algum tempo. O subsídio aparecendo aqui de novo, né, medidas compensatórias, se você usar subsídios para financiar seus agricultores, preservando aí seus conceitos básicos. Então dá para perceber, de uma maneira geral, a gente vai ver daqui a pouquinho ali numa questão que eu separei para vocês, que o objetivo da rodada de Doha, da Ronda de Doha, é uma continuação aí das negociações que vem acontecendo na Organização Mundial do Comércio desde do final da Segunda Guerra Mundial, é tentar destravar o comércio internacional, garantindo o máximo possível uma livre concorrência, tentando ser o menos injusto possível, e brigando principalmente com relação a essa questão da política de subsídios. Por quê? Porque os países muito ricos vão lá e financiam os seus agricultores, faz com que eles produzam produtos de muito mais qualidade e com um preço muito mais baixo do que os agricultores de países mais pobres, que vão sair perdendo muito nessa competição internacional, e isso se agrava ainda, principalmente quando você está falando de países que ainda não fizeram a Revolução Industrial e dependem muito do comércio de produtos agrícolas. Tá? Vamos dar uma olhada lá na questão que eu separei para vocês, é a questão 25 de 2017. Então aparecem duas declarações aqui. Ao final da reunião ministerial da OMC, a sensação foi de desalento. Como fica evidente nas palavras do ministro das Relações Exteriores, na época, do Brasil, Celso Amorim. É uma pena, pois para qualquer observador externo seria inacreditável que depois do progresso alcançado, nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Então, pessoal, essa fala do ex-ministro Celso Amorim dá uma tônica do que foram as rodadas de Doha desde 2001. Na verdade, houve muito debate, houve muita discussão e muito pouco avanço. Por quê? Porque os países desenvolvidos eles continuam muito resistentes em flexibilizar principalmente o protecionismo e o subsídio. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, principalmente depois da eleição do Donald Trump, o que ele vem fazendo, inclusive, é aumentar o protecionismo em relação à economia estadunidense. Depois que houve a crise de 2007 para 2008, depois que houve também a crise do euro na Europa, duas crises que a gente já trabalhou aqui, os países desenvolvidos eles mantiveram a intransigência com relação aos impostos e com relação aos subsídios, com relação às tarifas protecionistas e aos subsídios. Certo? Tudo isso por conta do temor de perderem ainda mais nas suas respectivas economias, certo? Bom, voltando aqui, Mike Froman, representante do governo dos Estados Unidos,
para assuntos de comércio internacional, escreveu um artigo, né, que foi publicado lá no Financial Times, que a agenda de desenvolvimento da rodada de Doha, iniciada 14 anos atrás, né, na época, hoje tem quase 20, deveria ser substituída, porque ela simplesmente não produziu resultados. Ou seja, né, é uma tremenda de uma frustração. Há negociações que começaram com tanta expectativa, e acabaram, até hoje, não dando em muita coisa, né, dando em praticamente nada. A questão dá conta do seguinte: ó, o fracasso atribuído por Celso Amorim e Mike Furman às sucessivas negociações acerca do comércio internacional de commodities. Para quem não está lembrando, commodities são matérias-primas e produtos agrícolas primários, né? E também de bens industrializados, deveu-se principalmente, ó, trava-língua aí, principalmente ao fato de que nosso gabarito vai ser a letra C. Ó. O tema da liberalização do comércio agrícola e de bens não agrícolas continua a figurar como o principal entrave político nas relações de comércio entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Né? Ou seja, não conseguiram destravar a questão das tarifas, não conseguiram destravar a questão do protecionismo, não conseguiram destravar a questão do subsídio, principalmente do subsídio agrícola. Ok, pessoal? Vamos para mais um videozinho agora. Vou separar lá para vocês alguns exercícios sobre Guerra Fria e globalização, certo?